Muito bem, encerrando o estudo da lição número 1, o resumo, nós podemos aprender que aquilo que Deus planejou para o universo foi um plano de amor para todas as suas criaturas. Deus, um Deus de amor, criou seres que tinham liberdade de escolha. Ele não quis fazer seres que estivessem condicionados a uma válvula que pudessem impedir que eles fizessem qualquer tipo de escolha. Por isso Deus criou seres assim, com escolha moral, com liberdade de escolha moral, que nós chamamos de livre-arbítrio. Por isso a Bíblia, quando assim focaliza a questão de Lúcifer, mostrou que Lúcifer, descontente com esse sistema de governo amoroso, ele planejou, ele cobiçou a posição de Deus e queria adoração para si. Por isso ele disse: serei semelhante ao Altíssimo, subirei acima das mais altas nuvens. O desejo de subir, o desejo de crescer, mesmo que com isso tivesse que desafiar a lei amorosa de Deus no universo. E com isso, ele foi jogado na terra, na escuridão. E o livro do Apocalipse diz que ele foi chamado de serpente, de dragão, de dominador. Por isso que o apóstolo João, ao revelar profeticamente esse episódio do início assim, do conflito no céu, houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e seus anjos. O apóstolo João, ele falou também do final desse conflito cósmico. Em Apocalipse capítulo 12, verso 12, João escreveu o seguinte: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais, mas ai da terra e dos seus moradores, porque o diabo desceu até vós cheio de ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Essa é uma expressão profética. A batalha no céu, ou seja, foi transferida para a terra, e aqueles que servem a Deus viraram o alvo do dragão, como adoradores do Deus Criador. O ódio de Lúcifer, assim, contra Deus se virou contra os adoradores desse Deus Criador. E como ele atacou Jesus de forma impiedosa, não poupará os seguidores do Senhor Jesus Cristo, que disse: se perseguiram a mim, quanto mais a vós, que vocês são os meus seguidores. A boa notícia é que Jesus, ele venceu todas as batalhas em que o diabo esteve desafiando-o, desde a tentação no deserto até mesmo no sepultamento. Ele ressuscitou e mostrou-se vitorioso, subiu ao céu e deixou a promessa de retorno para a nossa alegria, para o nosso contentamento. Por isso, é importante darmos um passo de fé que vai transferir para a nossa vida as vitórias que Jesus conquistou, tanto na cruz como em sua vida pessoal. Temos que dar esse passo importante. Vários viajantes estavam indo para tomar um avião, o avião estava na posição, havia um túnel que levava desde a sala VIP até a porta do avião. Quando eles estavam chegando perto da porta do avião, a porta daquele túnel se fechou automaticamente. E as pessoas ficaram se olhando e a porta não se abria. E havia mais ou menos umas 60 pessoas no corredor. E começaram a reclamar: o que está acontecendo? Por que essa porta fechou? Isso é um descaso, isso é uma falta de respeito. Até que um dos passageiros deu um passo à frente e uma célula fotoelétrica, ao sentir a presença da pessoa, abriu automaticamente a porta. Isso quer dizer que foi preciso apenas um passo para que a porta se abrisse. Para que nós possamos enxergar e ter uma visão do futuro de forma profética, temos que dar um passo de fé na direção de Deus, confiando nas batalhas que Jesus já venceu, e seremos vencedores também. O Apocalipse capítulo 12 nos mostrou essa semana que a igreja, simbolizada pela mulher, foi perseguida no passado por 1260 anos, e que no final da história, os filhos de Deus, nesse tempo do fim, os remanescentes voltarão a ser perseguidos por causa da sua lealdade e fidelidade a Deus e aos seus mandamentos. Por isso, João disse: aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Por isso, ele nos protegerá nos últimos dias, como fez com o remanescente no tempo da Idade Escura. Temos que aceitar e crer que essa vitória também é nossa, e a proteção que Deus deu aos seus filhos no passado dará também aos seus filhos no presente e no futuro. Quando a França e a Inglaterra eles entraram em guerra na Idade Média, conta a história que muitas cidades, muitas ilhas foram dominadas pelos ingleses. E havia um navio baleeiro, caça-baleias, que ele foi fazer uma viagem, ficou 30 dias. Quando ele retornou, estavam praticamente sem água para beber. Eles então viram uma pequena ilha e tentaram se aproximar, mas com medo de que fossem ingleses e que poderiam ser feitos prisioneiros. E pela bandeira que tinha lá naquela ilha, era uma ilha inglesa, dominada pelos ingleses.
Então aqueles marinheiros franceses ficaram com medo de se aproximar daquela ilha. Então eles deram meia volta e começaram a circular, mas a água foi acabando. Depois de alguns dias estava insuportável a sede. Eles preferiram então cair prisioneiro na mão dos ingleses do que morrer de sede no meio do mar. Eles se aproximaram, fizeram um sinal de bandeira e lá da praia houve outro sinal pedindo que eles se aproximassem. Eles se aproximaram e, mesmo desconfiados de que era uma armadilha, souberam que a guerra havia terminado e que eles estavam entre amigos que podiam beber água à vontade. Podemos dizer também dessa forma que nosso Senhor Jesus Cristo obteve uma vitória verdadeira. E a notícia de sua vitória é verdadeira também. A proteção divina aos remanescentes é totalmente verdadeira. E precisamos crer nisso, para que possamos enfrentar as perseguições que virão lá na frente. Por isso, que o Senhor Jesus nos abençoe. Que a lição dessa semana, falando sobre Jesus vence, o diabo perde, seja também a nossa vitória, seja a nossa crença e seja também o nosso lema. Jesus vence, o diabo perde. Deus abençoe a todos. Fique com Deus e tenham um feliz sábado na presença do Senhor. Amém.